Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Calcular. Eu sou o professor Éder Ribeiro e na aula de hoje eu vou tratar com vocês sobre o assunto conjuntos e conjuntos numéricos. Essa é a nossa primeira aula da série, então nós vamos ter noção inicial do que é conjunto, tudo bem? Se você gostar do conteúdo, clica em curtir, compartilhe e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificação dos próximos conteúdos. Estarei subindo vídeos semanais para que você possa se manter atualizado aí com a matemática. Bom, o nosso assunto é conjuntos e conjuntos numéricos. Para entender os conjuntos numéricos, nós precisamos ter uma noção inicial do que é conjunto. Para isso, vamos à definição aí dessa ideia do que é conjunto. Conjunto é um agrupamento de coisas ou objetos, considerando os seus atributos. Então, para isso, eu separei alguns exemplos de conjuntos aqui. Nós temos o material escolar. O conjunto do material escolar reunindo alguns atributos, nós podemos ter como atributo da escrita lápis, caneta, também o uso do apontador e a borracha, tudo que vai dentro do estojo. Conjunto de livros e cadernos. Então nós temos caderno, livro, dicionário. Podemos ter os utensílios de cozinha. E aí os utensílios de cozinha nós vamos ter conjunto de copos, conjunto de talheres e conjunto de panelas. Se eu quiser reunir pelos atributos, eu posso ter o conjunto de copos, incluindo xícaras e copos de vidro, copos de plástico. Eu posso ter o conjunto de talheres, garfo, faca e colher. E as panelas, conjunto de panelas, eu posso ter a panela de pressão, a frigideira, tapioqueira, cuscuzeira, todas as panelas que fazem parte do conjunto. Podemos ter também uma noção melhor do que é conjunto quando nós falamos de conjuntos musicais, porque numa banda o conjunto é formado por vários músicos, pegando aí a questão dos seus atributos, tratar da relação de pertinência dos elementos de um conjunto. Então nós temos aqui, conjunto dos estados da região sudeste. Nós vamos utilizar o símbolo pertence e não pertence. Então, quais são os estados da região sudeste? Os estados da região sudeste são São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Eu posso dizer que São Paulo pertence ao conjunto A, que é esse conjunto aqui. Porém, Paraná não pertence ao conjunto A. Por quê? Paraná está na região sul. Ficou claro isso? Então, quando um elemento ele faz parte do conjunto, eu vou dizer que ele pertence a esse conjunto. Agora, quando ele não faz parte do conjunto, eu vou dizer que esse elemento não pertence ao conjunto. Ok? Nós podemos realizar algumas operações dentro dos conjuntos. Então, nós temos aqui união, intersecção, complementar ou diferença. Então, quando eu falo da união entre conjuntos, vamos ver como isso funciona. Eu tenho o conjunto A com os elementos 0, 1, 2, 3, 4. E eu tenho o conjunto B com os elementos 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Uma união entre esses conjuntos é representada da seguinte maneira. Então, vou escrever A união com B, e A união com B serão todos os elementos que pertencem a A com todos os elementos que pertencem a B. Então vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tudo bem? Quando nós falamos da intersecção entre os elementos do conjunto, a intersecção ela é representada da seguinte maneira. A intersecção com B, nós vamos pegar todos os elementos que tem em A
com todos os elementos que tem em B simultaneamente. Então, ó, vamos lá. No item A, no conjunto A, eu tenho o número 3. No item B, eu tenho o número 3. No conjunto B, eu tenho o número 4 e no conjunto A eu tenho o número 4. Então, uma intersecção entre esses dois conjuntos será formada pelos elementos 3 e 4 apenas. E quando nós falamos do complementar ou diferença, o complementar ou diferença entre os conjuntos, vamos representar aqui a diferença entre A e B. Então, eu tenho A complementar em B, tá? A menos B. Isso vai ficar assim, ó. Eu vou pegar todos os elementos que tem em A e que não tem em B, tá? Quais são os elementos que tem em A e não tem em B? 0, 1, 2. Então, ó, 0, 1 e 2. Quando eu fizer o complementar de B em relação a A, então eu vou escrever B menos A. Eu pego todos os elementos que tem em B e que não tem em A. Então, ó, aqui eu vou ficar com 5, 6, 7 e 8. Nós podemos também representar esses conjuntos por meio do diagrama, que é chamado de diagrama de Venn. Então, se eu representar o conjunto A, eu vou escrever assim, ó, A, e aí coloco os elementos do conjunto A, que é 0, 1, 2, 3 e 4. A operação no conjunto, chamado de diferença, nós vamos fazer a diferença A menos B. Nós vamos ter todos os elementos que tem em A e que não tem em B. Então, vai ficar 0, 1 e 2. Por quê? No A eu tenho 0, 1, 2, 3, 4. Porém, o 3, 4 tem no conjunto B. Como eu quero tudo que tem em A e não tem em B, então fica só 0, 1 e 2. E se eu quiser fazer B menos A, isso será tudo que tem em B e que não tenha em A. Então, é essa a parte do conjunto. 5, 6, 7 e 8.